Bom, boa tarde a todos. Eu quero primeiro parabenizar a organização do evento, em especial todos os voluntários aí, que todo esse tempo que vocês dedicaram para organizar o evento, preparar tudo, eles voltem em dobro esse tempo para vocês, tá? Na vida pessoal ou profissional. Então, queria pedir uma salva de palmas aí para os organizadores, para os voluntários, porque eles são o alicerce do evento. Obrigado e parabéns. Eu sou o Fábio Desan, eu sou marido da Paula, pai da Liz, de 6 anos. Amanhã de manhã estou de volta em casa, feliz. E o que me move estar aqui é saber que amanhã eu vou estar de volta com eles, né? Então acho que essa é a melhor parte, de sair e ter um lugar, ter uma base para onde voltar. Então estou contando as horas já para estar lá amanhã. O que nós vamos falar hoje? De cálculo de impostos sem utilizar a J1B Tax. Sem utilizar as tabelas de exceção. Só para eu entender aqui, quem é consultor, consultora, SAP, quem é cliente, tá. Então nós vamos entender aqui qual que é o movimento que a SAP está fazendo, e vem muito de encontro com o que o Seco trouxe de Clean Core, e como que a gente vai calcular um imposto sem a J1B Tax, sem as tabelas de exceções e sem a fórmula 320 no SAP. E você já pensou você calcular, contabilizar e emitir nota fiscal no SAP sem utilizar a J1B Tax e ainda ter as regras fiscais atualizadas enquanto você dorme? Já pensou você dormir, aí você chegou no outro dia lá, o sistema já atualizou sem você precisar fazer nada, sem cadastrar uma regra na J1B Tax? E eu tenho um princípio de vida, né? Eu, trabalhando muito tempo com SAP, eu falava, será que isso é possível? Quando a SAP começou com esse movimento, eu falava, poxa, como que eu vou tirar a J1B Tax e a fórmula 320 da TaxBra e da RVA-BRA? Como que eu vou mudar toda uma engenharia criada e construída dentro do SAP anos e anos? Então, lá atrás, eu pensava, será que é possível? Só que no meu princípio de vida, eu tenho um princípio de vida que é assim, quando eu vejo algo, eu não consigo desver. Se eu vejo algo, eu não consigo desver. Então, eu fui muito, questionava se isso vai funcionar no Brasil, se não vai, se eu posso calcular os impostos fora da TaxBra. Só que, quando eu vi a Ambev fazendo isso, aí eu falei, poxa, sério? Aí eu tentei desver ainda, tá? Mas não consegui. Então a Ambev, ela foi uma das pioneiras SAP no Brasil a utilizar o motor de cálculo externo. Ou seja, a Ambev, a operação da Ambev no Brasil utiliza o SAP, emite notas fiscais, faz entrada de notas fiscais, e eles não utilizam a TaxBra e a RVA-BRA. E por que eu gosto de trazer esse caso da Ambev, que para mim foi muito chocante? Porque imagine a complexidade tributária que existe na Ambev, nível nacional, diversos produtos, particularidades por produto, às vezes por tamanho de embalagem, tem cálculos específicos. Então ali eu falei, poxa, realmente funciona. Então esse foi um caso de mercado, e eu tive 2 casos de compliance, que em projetos que eu participei, que durante o projeto, durante a implementação do projeto, o motor fiscal, aqui eu vou falar para vocês, vou trazer o motor fiscal da Sovos e vou falar os outros motores que existem no mercado também. Então, durante o projeto, teve um caso de CMS-ST que aconteceu, onde o cliente nos mandou uma planilha, o meu MVA é 58%. Aí, quando ele foi criar a ordem de vendas deles lá no sistema, o SAP falou, não, o motor fiscal falou, é 30%. E o imposto não batia, né? Eu tenho uma planilha aqui de validação no teste integrado e o SAP não batia. E vai, conversa, vai. Aí foi acionada a especialista do time fiscal da Sovos, do time regulatório, eu vou explicar um pouco como funciona. E ela falou assim, você tem direito a se beneficiar dessa portaria, dessa CAT aqui, então você não paga 58%, você paga 30%. Aí eles,
espera aí, vamos estudar. Fizeram um estudo e realmente, de fato, eles poderiam pagar 30. O que eles fizeram ali? Estão em processo para entrar com o ressarcimento do imposto que eles pagaram a mais no ano passado. Então, só de implementar uma ferramenta, eu vou mostrar como que funciona a dinâmica dela, eles foram lá e encontraram. Aqui tem um outro caso também, em Goiás, quando nós fomos implementar ali, o cliente no sistema legado dele, ele utilizava a alíquota de 12%. Só que o estado de Goiás falava assim, pô, não é 12%, é 10%, ou o inverso, tá? E o motor foi e mostrou isso, e mais um caso que aconteceu. Então, imagine se você tem uma rede de tributaristas do Brasil pensando com você e melhorando a sua apuração, sem você pagar nada mais por isso. Eu vou explicar um pouquinho essa dinâmica. Então, para quem conhece SAP, TaxBra e RVA-BRA não faz sentido aqui. Então, existe um conceito que eu estudo muito, que é a curva de Early Adopters, né? Então, tudo na vida, existe ali primeiro aquela dúvida, pô, é algo novo, será que eu vou comprar um iPhone novo, será que eu não vou? Será que eu vou comprar um carro elétrico, será que eu não vou? E existe essa curva aqui, né, de Early Adopters. É um conceito já antigo, estudado, validado. E, no começo, tem a galera que vai lá e fica na porta da Apple, acampando para comprar o iPhone nova versão, né? Era muito comum isso. Só que, no início, quando você se aventura a uma nova tecnologia ou algo novo, existe um risco. Existe um risco dessa tecnologia, desse serviço, dessa tendência, ela não avançar. O DVD, depois teve o Blu-ray, né? É um exemplo. Então, existe aqui um risco de um abismo. De não seguir em frente. E quando a gente olha já empresas utilizando essa solução, e no Public Cloud, eu tenho trabalhado exclusivamente nos últimos anos com Public Cloud, o Cloud ERP da SAP, e lá não tem opção, não tem J1B Tax, lá é só motor de cálculo. Então a gente já vê um mercado, de certa forma, maduro, uma solução, uma tendência que já passa por esse abismo. E recentemente, a Receita anunciou a calculadora da Receita, que vai fazer os cálculos de tributos, né? Então, é a Receita Federal disponibilizando uma ferramenta para calcular ali IBS, CBS e IS. Então, é a Receita falando assim, opa, o que esse mercado de motor de cálculo está fazendo realmente faz sentido, esse é o caminho. Então, a minha visão é a Receita Federal chancelando um método de calcular impostos. Tá? E eu quero começar aqui do básico. Eu poderia pegar um slide que nem o Renan mostrou, né? Aquele slide com um monte de seta para cima, para baixo, caixinha aqui, caixinha ali. Mas eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho do básico aqui. Como que funciona um cálculo de imposto, né? Eu tenho o meu produto que eu vou comprar, que eu vou vender. Eu preciso saber qual o estado de origem, de destino, produção própria, revenda, a venda é para pessoa física, pessoa jurídica, é contribuinte do ICMS ou não, qual o NCM do material ou não. Então, eu tenho diversos parâmetros que eu vou analisando. Aí, com o combinado desses parâmetros, o que eu preciso fazer? Ir lá na legislação, procurar a legislação que se aplica, encontrar as alíquotas, as bases, depois pegar o valor da minha operação e calcular os impostos. Então, basicamente, é isso. Eu tenho uma operação, tenho os parâmetros, busco na legislação e calculo o meu imposto. Depois eu posso emitir minha nota fiscal, posso tomar crédito de impostos, ou posso também escriturar e tomar crédito de impostos. Quando eu olho para essa imagem, eu consigo ver o SAP. Então, o SAP, de certa forma, eu tenho aqui pedido de compras e ordens de vendas sendo criadas. Eu chamaria a legislação dos grupos de impostos da J1B Tax. Então, uma J1B Tax, ali, os grupos bem desenhados, eles precisam seguir uma hierarquia da legislação, do mais específico para o mais abrangente, né, para uma regra geral. E depois, eu vou lá para a fórmula 320, que é no ABAP, realizar o cálculo do imposto. Então, aqui eu já trago um ponto, para quem conhece a TaxBra e RVA-BRA.
A TACS-BRA, eu vou falar aqui na frente de 2 SDs, ó. Tô corajoso hoje, viu? A RVA-BRA não calcula imposto. A TACS-BRA não calcula imposto. O que elas fazem? Elas determinam o comportamento de um imposto calculado pelo ABAP na fórmula 320. Então, quando eu vou debugar o cálculo de um ICMS, eu não debugo a pricing. Eu debugo o método cálculo ICMS lá em MM ou lá em SD. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Eu estou aqui com a minha pricing no meu pedido, ou na minha ordem de vendas. Então, eu preenchi lá cliente, fornecedor, material, valor, quantidade, né, tudo. Aí, o que o SAP faz? Ele vai para a pricing. Aí, a pricing faz o quê? Vem aqui para 320, calcula, volta os impostos e carimba na minha pricing. Aí, a pricing que vai determinar se eu tenho ali crédito, se eu não tenho, qual o valor, né? O ABAP carimba o valor calculado na pricing através da fórmula 320. Então, a TACS-BRA e a RVA-BRA não calculam impostos. Nem a J1BTax, se a gente for parar para pensar. A J1BTax, ela disponibiliza informações, né, nos primeiros grupos, lá, os grupos da Condition, para que o ABAP calcule. E por que eu estou sendo insistente nesse ponto, que a TACS-BRA e a RVA-BRA ela não calculam imposto? Para a gente entender a mudança que aconteceu. Vamos fazer primeiro um alinhamento. O que a J1BTax, a 320, faz? Né? Determina a alíquota de imposto, a base, o valor da base, né? A base percentual e o valor da base, o valor do imposto, se eu tomo crédito ou não, determina o CFOP, determina o direito fiscal, CST, texto legal e até algumas outras coisas aqui que eu não devo ter lembrado. O que o motor de cálculo externo faz? Mesma coisa. Então, por exemplo, para SD. SD não tem mais a dica. Quem determina, por exemplo, o CFOP, aquelas configurações de CFOP, não é mais o SAP, é o motor externo. E quando eu falo motor externo, eu tenho o meu SAP aqui, e quem está calculando para mim está lá do outro lado. Eu saio daqui, o que é o motor externo? Eu estou criando minha ordem de vendas no SAP, meu pedido de compras no SAP, só que aí, em determinado momento do cálculo, eu saio do SAP, literalmente, passo aqui pelo Integration Suite, vou lá no motor de cálculo, calculo, ele volta e atualiza a minha ordem de vendas. Tá? Então, existe esse trânsito, esse tráfego de informações em tempo real. E o motor faz isso. Então, aqui a RVA-BRA e a TACS-BRA não faz cálculo de imposto, a fórmula 320 que faz cálculo de imposto. Então, tecnicamente, o que a SAP fez? Ela substituiu a fórmula 320. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar o sistema aqui, porque não conectou o meu computador no Wi-Fi, mas eu vou exemplificar aqui um pouco. A Sovos é uma das empresas que possui um motor de cálculo aqui no Brasil. Então, a Sovos, Valara, são as duas que têm o motor de cálculo certificado pela SAP. Então, como que funciona? A Sovos ela tem um time de tributaristas, é o time regulatório, que eles fazem o quê? Eles ficam lá diariamente, eles ficam monitorando as alterações das legislações, claro que com RPA, com inteligência artificial, e eles ficam atualizando o sistema deles com as mudanças da legislação, com novas alíquotas, novas legislações, inclusive. Eles ficam atualizando. A Sovos ela foi fundada ali em 2008, 2009. Ela era a antiga TaxWeb, depois ela foi vendida para a Sovos. E ela começou junto com a nota fiscal eletrônica. Por que eu gosto de trazer isso? Então, são 15 anos de pesquisa e desenvolvimento em motor de cálculo, em como calcular o imposto, né, de forma sistêmica, utilizando APIs. Então, hoje, 2015, bateu ali milhões de notas fiscais calculadas, e em 2018, ela trabalhou junto com a SAP para desenvolver a API oficial de integração do ECC e o S/4HANA com os motores de cálculo.
Então, vamos falar um pouco de complexidade tributária. Nós estamos aqui. Depois, no final, eu quero abrir para perguntas também, tá? Eu quero abrir para perguntas para a gente ter uma troca aqui de experiência. Vai ser legal. E o porquê uma equipe só não dá conta, geralmente, de um setor fiscal em uma empresa? Ainda mais se ela tem muitas operações. Porque, a gente fala, se sua empresa tem 20 analistas, a gente tem 27 Cefaz, né, 5 tributos federais. Então, uma mudança sequer que acontece lá no cálculo de um imposto, a forma como ele é calculado, requer testes, validações, e isso gera custo adicional para a empresa. E, às vezes, aquele funcionário que domina a J1B Tax, ele sai da empresa, vai trabalhar em outra empresa para ganhar mais, enfim. Ele tem um turnover desses funcionários. Então, mesmo com um time robusto, a sua empresa pode estar sozinha. Então, essa parte aqui da empresa estar sozinha, eu vou explicar um pouco. Então, imagine da lei publicada o cálculo em horas. Então, a Sovos e outros motores de cálculos também, eles têm um time regulatório. Poxa, eu acho muito massa, assim, eu acho que são profissionais raros, assim, porque às vezes eu estou lá discutindo imposto, discutindo techniquez com advogados, tributaristas, eu falo, uau, poxa, não são advogados necessariamente que só olham para o texto legal, né? Eles têm um viés técnico também. Então, são profissionais raros, né, que navegam muito bem no direito, principalmente ali no direito tributário, e conhecem ali a tecnologia. Então, o que acontece? Quando uma nova legislação ela é criada, atualizada, eles criam um amparo no sistema. Então, vamos supor assim, para transporte de CTE em Minas Gerais, a partir do dia 1º de outubro, a alíquota do ICMS mudou. Ou é diferida, ou é isenta, enfim. Eles vão e atualizam o sistema com essa alteração e eles te informam. Fala assim, eu tenho uma alteração que impacta aí o seu cenário. Aí você vai, analisa como especialista fiscal e você dá o ok ou você recusa essa alteração. Então, imagine, de noite, você recebendo inputs, você não recebe assim, essa legislação mudou para você. Não, você já recebe ela traduzida tecnicamente. O que eu chamo traduzida tecnicamente? É uma legislação que ela está traduzida e pode impactar o seu negócio. Você pode calcular um imposto indevido, às vezes até pagar mais ou pagar menos de imposto. Então, depois que a versão é liberada, eu consumo via API. E o legal de um motor de cálculo, imagine que a empresa tem legados ou tem mais de um ERP. Eu posso ter os meus cálculos sendo calculados aqui, e eu posso ter um SAP consumindo, eu posso ter um e-commerce consumindo impostos daqui, eu posso ter um outro SAP consumindo, então eu tenho uma base centralizada. Quando a gente trabalha com a J1B Tax, quem consome, de certa forma, é o consumo local. Mas agora, quando eu tenho operações, diversos sistemas, o motor de cálculo ele te traz esse benefício. Então, imagine que você tem ali, sei lá, um Salesforce, um C4C, né? Você quer simular o preço de uma venda. Não necessariamente você precisa vir para o SAP. Você pode conectar o seu Salesforce, o seu sistema de vendas ali, força de vendas, para direto com o motor de cálculo. Então, eu tenho uma flexibilidade. Tá? E uma central de inteligência de cálculo de impostos. E utilizar o motor de cálculo, já tem empresas migrando, tá, do ECC, que já está tirando a J1B Tax, eu mesmo estou em alguns projetos, e migrando para o motor. Então, tirar a J1B Tax do seu SAP, se você trabalha num private ou no S4HANA, não é sobre trocar a J1B Tax pelo motor externo. É sobre você fazer parte de uma inteligência coletiva. Porque quando eu falo que a sua empresa, quando utiliza a J1B Tax, ela está sozinha, é porque ela está sozinha mesmo. Pensando sozinha, avaliando o cenário, a complexidade tributária do Brasil, sozinha. Então, como que funciona aqui esse conceito de inteligência coletiva? Tá? Para quem conhece, não sei se... Deixa eu ver aqui. Só voltar. Então, essa inteligência coletiva... Imagine se você pudesse ter o seu time fiscal, o seu time tributário, analisando
as mudanças de legislação para você, mas você tivesse uma rede também trabalhando e você sendo beneficiado com esse conceito. Então, a ferramenta da Solvos, ela traz essa visão. Então, imagine assim, ó, quando mais de 70 empresas pensam juntos. Então, clientes enviam lá para a Solvos, né, para o time regulatório, as legislações. Eles falam assim, ó, Solvos, tem uma legislação aqui que o sistema não está calculando, uma legislação nova ainda. O que o time da Solvos vai fazer? Vai analisar. Então, vou pegar um exemplo aqui. Uma voluntária. Qual é o seu nome? Hã? A Kelly, ela trabalha numa empresa e ela está utilizando lá o SAP, utiliza o motor de cálculo e ela identifica que tem um cálculo que não está correto, não está reduzindo uma base de cálculo. Aí você pega o amparo legal, né, o documento legal que fala disso, e você envia para o time da Solvos. O que o time da Solvos vai fazer? Vai analisar, ok, pô, realmente faz sentido, Kelly, eu preciso atualizar o sistema aqui. Caso eles já não tenham atualizado, tá? Uma vez que eles atualizaram, você já começa a fazer os seus cálculos corretos, tá? Então, aqui na empresa da Kelly. Agora, aqui, uma outra voluntária, a Elisa. A Elisa, que trabalha, vamos se dizer assim, no mesmo segmento da empresa da Kelly, isso, aquilo, ela ainda não se deparou com esse cenário que a Kelly identificou lá. Mas uma vez que o time regulatório da Solvos atualiza a plataforma, a Elisa recebe uma notificação, fala assim, Elisa, tem uma nova legislação para você. Clica aqui, aprova, e o seu SAP já vai passar a calcular por isso, a calcular dessa forma. Só que aqui eu peguei o exemplo da Kelly e o exemplo da Elisa. Então, uma rede de 2 pessoas. Lá no início, quem que eu falei que utiliza? A Ambev. Pão de Açúcar também utiliza. Então, imagina a complexidade tributárias dele. Então, quando você utiliza o motor de cálculo da Solvos, de certa forma, o tributário da Ambev está trabalhando para a sua empresa, sem a sua empresa precisar pagar mais por isso. Porque é uma rede colaborativa, de certa forma. Então, todo mundo vai enviando, imputando dados lá, e a rede ela acaba sendo beneficiada. Então, não é assim, então a Kelly fez uma mudança, já afeta todo mundo? Não, a Kelly fez uma mudança, vem para a base central, e depois a Elisa vai ver lá, vai receber uma notificação, pode aprovar ou não. Tá? E isso até para notificações futuras. Por exemplo, o motor da Solvos ele já está adaptado para a reforma tributária, já tem as legislações lá, todos os cálculos da reforma tributária. Então, usar o motor de cálculo externo não é sobre tirar a J1B Tax. É sobre você fazer parte de uma inteligência coletiva. É sobre você ter uma rede pensando com você. Porque, de fato, se você quer calcular só um imposto na sua empresa, você pode usar uma calculadora, você pode usar um Excel, você pode conectar, e não estou exagerando aqui, não estou sendo sarcástico, não, você pode conectar um Excel para calcular o ICMS do seu SAP usando o Tax Service. Não estou exagerando, só que você vai precisar da manutenção da sua empresa desse Excel. Você não vai ter uma rede coletiva pensando em um assunto complexo junto com você. Tá? Então, essa essência da inteligência coletiva, ela acaba gerando ali diversos benefícios para os clientes da Solvos, né? Então, pensa aqui, usando um diagrama aqui. Então, eu estudo muito inovação, né, algumas coisas de futurismo, tecnologia. Então, aqui, eu tenho uma rede centralizada. Imagine que eu tenho a J1B Tax, calculando meus impostos. O que eu preciso fazer? Eu preciso navegar entre as legislações e entender se teve alguma alteração para quê? Para atualizar a minha J1B Tax. Agora, aqui, em uma rede descentralizada, eu tenho aqui a J1B Tax, mas eu contrato uma consultoria, eu contrato o IOB Online, né? Contrato um escritório de advocacia e mais outra coisa. Então, aqui eu já não estou mais pensando sozinho. Às vezes, pensar sozinho, tomar decisões estratégicas sozinho para esse negócio, sai caro. Tá? E aqui eu estou uma rede distribuída. Então, pegando o exemplo, né, da Kelly e da Elisa, imagine aqui eu tenho minha central de cálculo de imposto, a Kelly identificou um ponto aqui,
A Elisa, que está aqui do outro lado, se beneficia disso. Então, é uma rede, é uma inteligência coletiva, tá? Que faz isso. Então, não é sobre só trocar J1 Betax. É entrar em uma rede, fazer parte de uma inteligência coletiva que trabalha, de fato, para você. E, às vezes, em um cenário tributário tão complexo que existe no Brasil, as grandes empresas acabam tendo até uma vantagem que acaba sendo, como que eu posso dizer assim, não tão legal, né? Porque eles têm dinheiro para investir em escritórios de advocacia, buscar brechas ou oportunidades na legislação que, às vezes, empresas pequenas acabam não tendo. Então, às vezes, a Ambev está lá, tem uma margem de lucro grande, porque ela tem dinheiro para investir em questões, em análise, os melhores escritórios de advocacia, para encontrar ali oportunidades tributárias e fiscais para ela. O que empresas menores acabam não tendo. Então, e algumas perguntas aqui frequentes que eu recebo, e depois eu quero abrir também para a gente discutir aqui um pouco. Por exemplo, o Tax Rules da Solvos só funciona no S/4HANA? Não, ele se conecta com qualquer outro sistema. O ponto é que, quando você conecta no Public, falando do Public mesmo, uma vez que a SAP liberou o Public para você, e você já tem os dados de acesso, e você configura a integração, em um dia você tem uma nota fiscal sendo escriturada, com imposto corretamente no seu sistema. Então, sabe aquela questão de... preciso configurar, preciso criar IVA, preciso marcar o IVA aqui, o IVA lá. A gente acaba não tendo isso quando a gente trabalha com Tax Service. Aqui tem um ponto importante para quem já utiliza o SAP. Ao usar o Tax Rules, né, o motor de cálculo externo, eu tenho que virar a chave da noite para o dia. O que eu quero dizer aqui foi a pergunta que me fizeram. Hoje eu uso a J1 Betax, Fábio. Eu quero começar a usar algum motor do mercado desse. Eu preciso da noite para o dia sair daqui e vir para cá? Não. Você pode ir fazendo migrações faseadas. Primeiro eu migro o processo A, depois eu migro o processo B, e assim por diante. E um ponto adicional aqui também, a sua empresa pode utilizar mais de um motor de cálculo. Você vai usar um para o Brasil, um fora um para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, ou até mesmo no Brasil você pode utilizar 2 motores de cálculo. Então você não fica preso somente a uma empresa, né, que fornece esse serviço. E quando a empresa possui algum regime especial? Então você fala assim, tá bom, Fábio, mas a minha empresa aqui, eu tenho um regime especial quando eu realizo essa operação. E aí, como que fica? Porque até o exemplo que eu dei da Kelly, o exemplo que eu usei aqui, Elisa, eu estou falando de uma regra geral válida em território nacional. Só que eu tenho muitas exceções que, assim, às vezes o meu cliente tem uma liminar que as compras que eles realizam de determinado produto têm uma tributação específica. Ou, às vezes, minha empresa ela está fornecendo, por exemplo, quando construiu, né, o estádio do Corinthians em São Paulo, quem prestava serviço para a construção do estádio, acho que o ICMS era isento, o ISS era isento. Só que era só para a empresa que prestava. Então, dentro do motor de cálculo, eu tenho as regras gerais, que são válidas no território nacional, mas você pode criar as regras da sua empresa. Então, por exemplo, a legislação fala que aqui na empresa, nessa operação, não tem redução de base de cálculo. Mas se você tem uma liminar, você mesmo entra no sistema, que é um SaaS, né, um software na internet, você entra lá e cadastra essa sua operação. Você fala assim, quando eu estiver vendendo um produto com esse NCM, para esse estado, o meu ICMS ele é diferido, ou eu tenho uma redução de base ou algo do tipo. Então, você não fica assim preso somente à legislação geral do Brasil. Não, você pode cadastrar as suas legislações lá. E existe o caso também que, às vezes, o time da Solvos pode ter um entendimento da legislação e o seu time tributário pode ter outro. Aí você pode criar uma regra para calcular da forma que você entende. No SAP, nós temos diversos cálculos que, às vezes, nós precisamos fazer desenvolvimento. Então, DIFAL é um caso raro, é um caso ótimo, um exemplo ótimo. Porque o DIFAL, dependendo do estado, eu tenho formas de calcular. Então, tem estado que o cálculo é de um jeito, o cálculo que é de outro. E no SAP, como que a gente trata isso?
utilizando uma BAD. Então, quando a gente utiliza ali a TaxBra, RVA-BRA, a gente tem uma BAD, e nessa BAD a gente coloca o nosso código para fazer um cálculo. Quando eu utilizo o motor de cálculo externo, a responsabilidade desse cálculo é deles. Então, ele já faz isso para mim, eu não preciso ter o desenvolvimento. E aqui muita gente fala, pô, Fábio, mas o valor do motor do cálculo externo é muito caro. É caro pagar uma ferramenta dessa para implementar. Talvez caro. Pode ser uma notificação que a sua empresa venha a receber por não cumprir uma legislação. Ou o imposto a mais que a empresa pode estar pagando. Alguma atuação ali da auditoria. Então, é um trabalho a ser feito para identificar um pouco isso. Tá bom? Então, é uma nova tendência. E a J1B Tax, elas têm diversos limites, né? Então, por exemplo, para criar as regras tributárias na J1B Tax, nós temos ali, acho que 19 campos, né, que a gente pode criar para cada grupo de imposto 3 campos. Só que a legislação brasileira, ela tem mais de 19 campos para determinar uma situação tributária. Então, imagine que a sua empresa tem um comércio ali de petróleo, né? E você vai determinar o cálculo de imposto monofásico, onde o cálculo é pelo código ANP do material. Você tem que cadastrar todos os seus materiais lá. Você não consegue criar uma regra para fazer o cálculo com base no código ANP. Você calcula com base no código de material. E por isso que a gente vê, é muito comum nos clientes, a J1B Tax inchada, até com problemas de performance. Por exemplo, o motor de cálculo da Solvos, ele pode receber até, acho que é 220 parâmetros para calcular os impostos. A J1B Tax pode receber só 19. Né? Uma combinação ali deles, vamos colocar ali uns 100, mas combinados, limitados a 19. Né? Então, tem a limitação da sequência de acesso, e isso gera muita duplicidade, né, de regras e sequência de acesso cadastrando ali no SAP. Então, é muito comum. Eu já vi isso muitos em clientes, o usuário fala assim, eu vou faturar para esse cliente. Aí ele vai lá na J1B Tax, muda a data de validade da regra de exceção, fatura, aí depois ele volta e muda a regra de validade. Então, por mais que a gente fale assim, que a J1B Tax ela precisa ser bem desenhada, os grupos de impostos, ela tem ali algumas limitações, né? Ela vai ter esses pontos. Tá? Então, talvez a J1B Tax hoje ela funcione melhor para as consultorias e para os consultores, porque é uma zona de conforto, e não necessariamente para os clientes, ainda mais do ponto de vista tributário e de exposição fiscal. Tá? Em pleno 2016, brilhante até então, foi muito útil, mas em pleno 2025, na minha visão, a J1B Tax ela trava a transformação digital. E por que a SAP ela optou por tirar o cálculo de imposto do core? Então, aí o Seco falou muito de Clean Core, né? Por que ela optou por começar por aqui? Então, imagine assim, hoje não existe uma linha de código dentro do SAP que calcule imposto, do cloud, do public, por exemplo, ou quando a empresa utiliza uma solução dessa no private. Porque, poxa, a gente fala na esfera federal, estadual e municipal. Então, é dia e noite tendo alterações nas legislações. Então, imagine o quanto que isso impacta a SAP a evoluir o seu produto. Então, aqui é um produto desenvolvido pela SAP, é um mercado que a SAP fomentou e que ele está 100% aderente no Clean Core. Se eu preciso mudar a minha regra de cálculo de default, por exemplo, se falar de public, eu não consigo nem fazer dentro do public, mas eu tenho uma forma muito mais fácil que é fazer no motor de cálculo. Tá? Então, é um novo conceito, uma nova tendência, e quando a gente olha para o futuro, esse vai ser o padrão. Isso já está escrito. Né? A SAP vem cada vez mais. Quem já implementou S4HANA aqui? Quando você implementa, você tem que configurar toda a TaxBra, toda a RVA-BRA, porque vem aqueles esquemas de cálculo ABRX1 ou algo do tipo. Né? Por quê? A SAP já entregando até o best practices do S4HANA com o Tax Services, com o TAS. Tá? Muito obrigado
pela participação de todos. Agradeço a atenção e, mais uma vez, parabenizar os organizadores. E vamos continuar aqui no evento. E se alguém tiver alguma dúvida... Opa! Seu nome, a caravana, por que veio aqui em pleno sábado? Diga lá, acho que a gente vai ouvir aqui. Eu repito aqui. Talvez eu não tenha feito um projeto com o ECC, com as Sovos. Alô, alô. Então, como eu estava comentando, né, eu passei por um cliente que teve uma má experiência, mas, claro, a gente não pode resumir, eu não quero resumir a ferramenta a isso, tá, pessoal? Só para entender mesmo se no S4 tem uma forma mais amigável de plugar com as Sovos do tipo, assim como a SAP entrega, quem já implementou o S4 já viu, tem a ABRX0001, alguma coisa assim. Se é nessa pegada da gente ter um esquema de cálculo diferente, e nesse esquema ele já está apto a chamar uma API externa, ou como que seria esse plugar com os Sovos? Porque nesse outro projeto que eu falei, talvez foi falha de implementação, mas continuaram com a TaxBra, e aí quando entrava lá nas classes L, CalcTax, BR, MM, etc., aí começava a chuva de enhancement para chamar via API ali a plataforma da Sovos, né? Legal, legal. Bacana a sua pergunta, Yuri. Acho que é bem pertinente. Acho que, não sei, talvez a Farmácia São João aqui, ela utiliza, não sei se é ela, isso, né? Ela utiliza o ECC. A Dita. Né? Então, a Farmácia São João é um grande case da Sovos. O que acontece? No ECC, toda a conexão do SAP com a Sovos ou qualquer outro motor precisava ser desenvolvida. Só que no S4HANA, a SAP desenvolveu o conector para quê? Para tirar os campos do SAP e enviar para o motor de cálculo, seja da Sovos ou seja da Valara. Tudo isso daqui que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, a Sovos, a Valara, elas não têm uma linha de código dentro do S4HANA. Não tem uma linha de código. Por quê? Porque a SAP, quando eu crio a ordem de vendas, a SAP ela pega as informações, monta um arquivo JSON, numa fórmula 279, envia para o parceiro, Sovos, Valara, eles calculam e devolvem. Então, essa construção desse arquivo para tirar os campos daqui, fazer o mapping e enviar para o parceiro, no ECC era desenvolvida, 100% desenvolvida. No S4HANA agora é 100% feita pela SAP, já é standard. Então, por exemplo, hoje, se eu pego um S4HANA 2021, 2022, 2023, eu conecto isso rapidamente, sem precisar de código ABAP. É legal você trazer essa experiência. É importante ter isso, até porque a gente não tinha API standard até então, né? Não tinha. Eu tive que criar tudo. E quem quiser utilizar, quem tem ECC hoje, quiser utilizar Sovos ou Valara, vai ter que construir tudo na unha. E, poxa, é um trabalhão. Só que agora a SAP já construiu. O que a SAP fez? Foi muito inteligente. A SAP ela cria um payload para fazer a solicitação, ela cria um padrão de campos e envia para o parceiro. E o parceiro tem que devolver em um padrão. Então, o mesmo arquivo que a SAP fez funciona para a Valara, para o motor de cálculo. Por exemplo, eu peguei um arquivo do Brasil, essa é uma solução mundial, até o Tax Service da SAP. Eu peguei um payload do Brasil, fui lá numa empresa do Canadá, fiz a configuração, fiz a chamada, e o valor do meu ICMS veio e apareceu lá na minha pricing, no imposto lá do Canadá. Então, com o S4HANA, a gente não precisa mais desenvolver conexão. Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Então, do lado da SAP, não importa se eu vou botar a Valara ou Sovos, a forma de implementação no SAP é a mesma, né? Se você tá utilizando a Sovos, e a partir de amanhã você quer mudar para a Valara, você não tem esforço nenhum de ABAP. Cara, terceira e última pergunta, e novamente obrigado aí pela palestra e pela tua contribuição aí na comunidade. Como é que tu vê agora com essa calculadora da receita, ela não gera, digamos, uma ameaça para essas ferramentas? Pensa num cliente novo, cara, eu plugar com a receita, acho que é até gratuito, né, a calculadora, né? Ok, não teria essa inteligência de especialistas, essa rede, né, como tu comentou, mas eu tenho uma calculadora que, teoricamente, pelo governo, se eu entregar todos os parâmetros corretos, eu vou chegar do outro lado com o resultado certo, né? Olha, eu acredito que, quando a gente passar esse período de transição,
a gente vai ter uma calculadora e ela vai ser muito aderente ao SAP. Então, a Receita ela já se pronunciou, ela falou assim, ó, a calculadora eu vou disponibilizar, mas para uso offline. Então, antes eles iam disponibilizar para usar numa API, só que eu acho que eles viram o custo, né? E eles já falaram, tiraram fora, já então. tiraram fora online, eu não vou conseguir chamar a calculadora online, mas eles vão me entregar o código para eu desenvolver. Eu acho que aqui mora oportunidade para consultorias, desenvolver produtos. Eu acho que o mercado ele vai crescer. Então, eu vejo a calculadora da Reforma como... Não poderia ter acontecido algo melhor do que a calculadora para Reforma para as empresas de motor de cálculo. Por exemplo, para eu calcular na Reforma, eu tenho que enviar todas as informações, Seclass Trib, entre outras informações, para ter o cálculo. Nos motores de cálculo, eu envio a minha informação da minha operação e eles que me devolvem o Seclass Trib ou algo do tipo. Então, a empresa que está utilizando o motor de cálculo hoje na Reforma nem precisa utilizar aquela a BAD nova, né, de determinar o tax situation do CBS e IBS. Não precisa, porque quem determina é o motor. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade, tá, principalmente para consultorias, pegar esse código do motor e desenvolver o seu produto próprio. Assim. Enquanto a gente estiver num cenário paralelo, aí a gente ainda tem uma questão que, como que se fala, não tem como avaliar muito, mas lá, depois de 2032 para frente, eu acho que até lá, eu acho que até a Receita já vai disponibilizar online, assim, entendeu? Para a Receita é importante ter isso daí online, e isso já acontece para alguns produtos da Receita, né? Eu vi uma das lives, eles falaram, acho que nota fiscal de Simples ou alguma coisa, a Receita que já calcula o imposto, nota fiscal de serviço. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para isso, entendeu? Perfeito. Obrigado. Obrigado, pessoal.